O vice-presidente do Democratas do Acre é nosso convidado para um bate-papo. Na sequência do nosso Gazeta Entrevista, o administrador Frank Lima, que também é secretário-geral do Sintesac. Tião Bocalon tinha até semana passada o apoio de Sérgio Petecão numa aliança política em torno do nome de um dos dois para o governo do Estado. Como não houve um consenso entre eles, Petecão anunciou a saída do bloco de Bocalon e passa a integrar o blocão de oposição que é formado por Márcio Bittar, do PSDB, Gladson Cameli, do PP, e as lideranças do PMDB, como Flaviano Melo, Wagner Salles, entre outros partidos. E agora, Bocalon? É o que a população pergunta. O, então, candidato derrotado nas eleições para o governo e também para a prefeitura de Rio Branco, Bocalon, que teve votação muito expressiva nas duas eleições passadas. O Frank nos fala dessa situação atual. Como fica o Democratas do Acre esvaziado, de maneira até estranha, por lideranças da própria oposição, e agora com o anúncio da saída de Henrique Afonso do PV, que caminhava já há alguns dias com Bocalon e era apresentado como seu pré-candidato a vice. Como é que fica o Democratas? Como é que fica Bocalon? Frank Lima, boa noite. Boa noite, Alan Henrique, boa noite, telespectador. Na realidade, esse é o movimento político. O movimento político acontece como o movimento das águas. O rio está cheio, mas tem que passar debaixo da ponte. E não vejo esse movimento como um movimento de esvaziamento do Bocalon, porque a nossa coligação, a nossa força, a nossa movimentação, ela vem do povo. Mas Bocalon perdeu recentemente dois importantes aliados, Petecão e Henrique Afonso. Não esvaziou a sua... Eu não vejo como esvaziamento não, Alan, porque na eleição de 2012, nós estávamos com o Bocalon na rua, sem o Petecão e sem o Henrique Afonso. E o Bocalon com o Marcos Alexandre teve um empate técnico, no primeiro e no segundo turno. Então não vejo isso como esvaziamento, vejo isso como um movimento da política, que é normal, ele aconteceu, está acontecendo, e até as convenções vão acontecer. E por que isso aconteceu, Frank? Olha, na realidade, esse momento é como você colocar a carga no lombo do burro. Ele vai caminhar e ela vai se arrumando, e ela vai se acomodando. Esse é o momento da busca de espaço. E todo mundo está buscando o seu espaço. O Petecão vai buscar o espaço dele para ser candidato, o Márcio Bittar vai buscar o espaço dele, o Bocalon também vai buscar o espaço. O que nos interessa nesse momento é a ressonância que o Bocalon tem, porque eu vejo a imprensa dizer, o Bocalon é desagregador, o Bocalon está só, o Bocalon está esvaziado, aí bate a pesquisa, o Bocalon está em primeiro para liderar a oposição. Aí saiu o Henrique Afonso, entrou o Henrique Afonso, bate a pesquisa, lá nas pesquisas de consumo interno da Frente Popular, quem enfrenta o Tião Viana de frente é o Bocalon. Então isso não nos preocupa nesse momento. Esse é o momento da efervescência. E nós vamos trabalhar. Você sabe, eu vim aqui no seu programa em 2010, tivemos como articulador da campanha do Bocalon em 2010, muito mais dificuldade para a gente arrumar o barco do que o que a gente está tendo agora. Porque lá em 2010, o Bocalon era um ilustre desconhecido. Nós tínhamos que apresentar ele para os políticos, nós tínhamos que apresentar ele para a sociedade. Hoje não, hoje o Bocalon sai na rua, todo mundo diz assim, Bocalon, lá atrás ninguém sabia que você ia enfrentar o Tião Viana como você enfrentou, mas agora você vai, que você vai ser governador. Então... Mas vamos falar agora do aspecto pragmático de uma campanha eleitoral. Uma campanha majoritária, você sabe, ela requer uma base muito sólida. Requer que o partido e o pré-candidato tenha prefeituras, tenha pré-candidatos a deputado estadual, tenha nomes fortes para a Câmara Federal, tenha a sua base, a sua militância, para que possa dar corpo a uma candidatura majoritária. Você sabe disso, Frank, coisa que hoje o Bocalon carece comparado com o grupo de Márcio Bittar e a própria Frente Popular. Alan, como é que o Bocalon vai conseguir equalizar isso tudo? A nossa coligação, a nossa coligação maior, ela está consolidada, que é a coligação com o povo. O povo tem dado ressonância ao Bocalon quando ele sai nas ruas, tem dado ressonância ao Bocalon nas urnas, quando ninguém acreditava que o Bocalon... Ninguém. Márcio Bittar não quis ser candidato para peitar o Tião Viana, Flaviano Melo não aceitou, Petecão não aceitou, e o Bocalon deu cara a tapa. E aí eu vejo os caras hoje falar, não, porque o Bocalon é desagregador. E como é que o Bocalon é desagregador? Ele conseguiu eleger no palanque dele um senador, Petecão, o deputado federal mais votado, Márcio Bittar, o segundo mais votado, Flaviano Melo, a Antônia Lúcia, todos esses têm uma dívida de gratidão com o Bocalon. Como é que esse cara é desagregador se todo mundo está no palanque dele? Agora, respondendo a sua pergunta,
com relação às alianças, essa é uma ótica. O Bocalhon é um homem probo, é um homem que anda em linha reta, é um homem que tem uma ressonância administrativa de quando foi prefeito, é um homem que tem exemplo a dar. Então a nossa coligação, nesse primeiro momento, ela é com o povo e ela está consolidada. A segunda, nós vamos buscar os parceiros. Mas nós não queremos ter 5 partidos, 10 partidos para fazer amontoado, não. Nós queremos fazer uma coligação do ponto de vista programático. De um programa que venha trazer no bojo dele a responsabilidade, a produção, a geração de emprego e renda, o cuidado com a nossa juventude. Alan, tem um dado para mim, ele é alarmante. Nós temos, em termos proporcionais, a maior população carcerária do mundo. Nós temos a maior população carcerária do mundo. Dentre essa população, são jovens entre 18 e 26 anos, que são as pessoas de quando a Frente Popular entrou no poder, eles tinham entre 4 e 10 anos de idade, são as pessoas que estão dando trabalho para a polícia hoje. Agora você acha que um jovem vai ser traficante porque por livre e espontânea vontade? Ele vai ser assaltante por livre e espontânea vontade? Ele vai pela falta de oportunidade. E nós temos um programa que vai cuidar dessas pessoas. Frank, você acabou de dizer que Antônia Lúcia, Márcio Bittar, Flaviano Melo, Petecão, todos eles teriam uma dívida de gratidão com o Bocalhon. Por que não estão com o Bocalhon? Olha, porque cada um está indo buscar o seu espaço. É tanto que foi lançado aí essa semana o seguro-desemprego, né? Porque o Bocalhon é um homem sério. O Bocalhon é um homem sério. Na política do Acre não tem ninguém que caminhou conosco em 2006, em 2008, em 2010, em 2012, que diga que foi enganado pelo Bocalhon. Eles podem dizer que o Bocalhon é um cara duro, que não tem dinheiro, mas que foi enganado não, porque o Bocalhon é um homem de palavra. Ele prefere dizer para você que não tem e que não dá, porque as condições que ele tem não são suficientes, de que ele fazer uma promessa para você e não cumprir. Diferente de outras pessoas que estão prometendo cargos, né? Estão prometendo cargos, estão prometendo dinheiro, estão fazendo promessas que não vão cumprir. E nós não vamos fazer isso, porque o Bocalhon vai ser governo, mas não vai ser a qualquer custo. O Bocalhon vai ser governador porque ele tem um desejo de governar o Estado para que a gente torne esse Estado produtivo. Foi alardeado aí, Elan, a ZPE, que ia ser a redenção do Acre. Lá em Senador Guiomar não colocaram nenhum centro para formar tecnologicamente as pessoas, para que elas se preparassem para o mercado de trabalho. Até hoje está fechando o governo do Tião Viana e não tem uma empresa alocado lá na ZPE para produzir, para fazer a produção, para a gente poder gerar emprego para essa mão de obra que está aí e que não está sendo aproveitado. Então nós temos programa para isso, o Bocalhon tem programa para isso. Agora, a efervescência política, cada um vai buscar, foi lançado o seguro-desemprego. O Márcio Bittar é deputado federal com medo de disputar a eleição e com medo de perder para o governo, porque ele sabe que ele vai entrar e vai disputar com nós. Nós vamos disputar com o Márcio Bittar, nosso adversário comum, nosso e do Márcio Bittar, é o Tião Viana. Nós não temos medo de fazer essa disputa, porque nós já fizemos. Por que não há possibilidade de uma união das oposições? É porque não há humildade, Alan. Não há humildade. As pessoas estão falando em pesquisa, que vamos fazer uma pesquisa para quem for o melhor vai ser. Nós topamos a pesquisa. Se quiserem fazer a pesquisa, nós tocamos a pesquisa. Porque aonde o PSDB tem prefeito, o Bocalhon praticamente dobra na cabeça do Márcio Bittar. Está fechando aí uma pesquisa do Vox Populi essa hora? Vocês fizeram pesquisas nesses municípios? Está fechando uma pesquisa aí essas horas? Que em todas as simulações o Bocalhon é melhor do que o Márcio Bittar. Todas as pesquisas que foram feitas sérias, de setembro do ano passado para cá, inclusive para consumo interno da Frente Popular, o governador Tião Viana sabe disso, que o adversário ponteira dele chama-se Tião Bocalhon. Então, nós estamos tranquilos por quê? O Bocalhon só precisa, nesse momento, ele precisa ter um partido para ter legenda para ser candidato, ele já tem um partido. O Bocalhon tem uma aliança, o PV ainda hoje esteve lá conosco, reafirmando que nós estamos juntos, que nós vamos caminhar juntos, que nós estiveram hoje de manhã lá conosco, no Democrata. Quem esteve com você do PV? A Shirley Torres? A direção do PV. Eu não posso, a Shirley Torres tá há um movimento da Shirley voltar para a Frente Popular. É quando eu estou falando para você, a efervescência política, se ela vai voltar para a Frente Popular ou não. Não foi isso que foi dito para nós. Não foi isso também que a doutora Thelma disse para o Gladys lá em São Paulo. Achei deselegante, ela. Achei deselegante. O Gladys quer ser candidato ao Senado? Seja candidato ao Senado. Menino do Juruá, bote sua campanha na rua. Você vai disputar com o nosso candidato ao Senado, Roberto Duarte Júnior. Está garantido. Teve um movimento, saíram de Brasília, foram em São Paulo procurar a doutora Thelma para desestabilizar o rapaz, para tirar a candidatura dele, para esvaziar o Bocalhon. Ela foi uma mulher séria. Ela foi honesta. Ela disse, olha, a candidatura está posta, o meu partido está com o Bocalhon e nós vamos caminhar. Por que o Henrique Afonso abandonou a aliança com o Bocalhon?
Eu acho legal que essa pergunta tem que ser feita para o Henrique Afonso. Para nós, ele disse que Deus mandou uma mensagem, que ele está refletindo, ele não disse que ia desistir da política, ele disse que ia dar uma recuada para ele pensar melhor. Eu estava na conversa quando ele disse que queria um tempo para pensar com a esposa dele, com os filhos dele, para ele pensar. Que o PV ia continuar com a gente, inclusive o Henrique foi decente. Ele disse em alguns blogs aí da cidade, que você acompanha, e tentaram dizer que ele não ia por causa disso, daquilo. Ele disse, olha, Deixa eu explicar para o telespectador. E disso daquilo que o Franco está se referindo é que surgiu a informação nos bastidores de que o Henrique teria abandonado a aliança com Bocalon por conta de recursos financeiros advindos de Carlinhos Cachoeira para a campanha de Bocalon. Isso foi o que foi ventilado em diversos órgãos e blogs da cidade e do estado. E essa informação... Mas achei que ele foi decente, Alan, porque ele foi o primeiro a se levantar e chamar o jornalista e dizer, olha, o que vocês disseram não é verdade, porque eu confio no Bocalon, é um homem sério, é um homem de família e eu confio no Bocalon. Então o que vocês escreveram no blog não condiz com a realidade do que eu estou pensando. Então eu achei que ele... Não foi esse o fator. Que ele esclareceu, para mim, as palavras dele esclarecem isso, porque ele era a única pessoa que poderia esclarecer. E com relação a essa situação, Bocalon, Alan, estão tentando jogar casca de banana pro Bocalon, mas nós que caminhamos com o Bocalon e a população que deu a ele 49,5% de voto nas urnas, sabe que o Bocalon ganharia o governo do estado e vai ser um excelente administrador, mas o Bocalon não faria isso a qualquer custo. Porque, primeiro de tudo, Alan, ele respeita a família dele.